Olá, sintaxe 1. Para esse terceiro vídeo eu vou tentar ser sucinto, tá? Vou ficar mais na leitura dos slides e explicando aí o básico. Concordância verbal. Pessoal, concordância a gente já viu, tá? A regra geral é de que o verbo concorda com o sujeito. Na verdade, essa é a própria definição de sujeito, né? Sujeito é o quê? É o termo com o qual o verbo concorda. É o termo ao qual o verbo se refere, tá? E o verbo tem que concordar com o sujeito em pessoa e número. Então, se o sujeito é nós, o verbo tem que concordar com nós. Se o sujeito é ela, o verbo tem que concordar com ela. Por aí vai. O sujeito também, já vimos isso, ele pode estar claro, o implícito, ele pode estar anteposto, ele pode estar posposto. Sujeito claro é o sujeito simples, o sujeito composto. Esses são os sujeitos que estão claros na frase, né? Que a gente está chamando de claro. Implícito é o sujeito oculto. O sujeito indeterminado também pode ser chamado de implícito, tá? Anteposto, o sujeito vem no lugar que cabe a ele na nossa gramática mental, né? Antes do verbo. Sujeito posposto é quando o sujeito vem depois do verbo. No caso do sujeito posposto, é muito comum que os usuários da língua deixem de fazer a concordância padrão. Por quê? Porque na nossa mente está tudo muito bem explicado. O sujeito é aquilo que vem antes. Então, é ele que a gente vai concordar com o verbo. Se por algum capricho, por alguma questão, por alguma escolha, a gente escolhe deixar o sujeito para depois, que é uma possibilidade garantida também pela gramática da nossa língua, a gente vai acabar confundindo esse sujeito com o objeto, né? E verbo não concorda com o objeto. Então é muito comum que as pessoas produzam frases do tipo: caiu R$ 5 na minha conta, sobrou só 5 alunos, faltou 10 pessoas, tá? E determinados verbos parece que puxam mais ainda isso da gente não concordar o verbo com o sujeito, né? São os verbos aí que pedem um sujeito que seja argumento interno, ou seja, o sujeito não desempenha nada ali, né? Simplesmente a coisa acontece com ele. Mas enfim. Vamos ver aí. Na manhã de ontem, 25 reféns foram liberados pelo grupo terrorista Hamas. Após atendimento médico e psicológico, eles embarcaram para Genebra, onde prestaram esclarecimentos à ONU. Restam ainda 8 reféns do grupo original sequestrado pela organização. Nós temos 4 núcleos verbais aí. Foram liberados, refere-se a 25 reféns, né? Então, 25 reféns são eles. Terceira pessoa do plural, o verbo também foi para a terceira do plural, tá? Foram liberados. Embarcaram eles embarcaram, tá? Essas mesmas pessoas aí. Terceira do plural com terceira do plural. Em ambos os casos nós tivemos sujeitos explícitos, claros, né? E sujeitos antepostos. Então, a concordância vai ser mais tranquila. Quando que a concordância vai ficar dificultosa, mesmo o sujeito sendo explícito e anteposto? Quando o sujeito for muito distante do verbo, então quando você coloca o sujeito, aí depois adjunto adverbial, outro adjunto, um aposto, adjunto, e aí depois vem o verbo, ou seja, você distanciou muito uma coisa da outra. A tendência, muitas vezes, vai ser esquecer com o que o sujeito, com o que o verbo precisa concordar, tá? Ou quando o sujeito for longo, e aí o núcleo do sujeito for singular, mas lá no finalzinho do sujeito tiver uma palavra no plural. Aí é possível que você concorde o verbo no plural, tá? Sendo que deveria ser no singular. Exemplo: a mobilização dos funcionários das indústrias das grandes capitais brasileiras causaram incômodo na população. Poxa, quem causou foi a mobilização, tá? Então, a mobilização causou, mesmo que tenha tido funcionários das grandes indústrias das capitais brasileiras, tudo isso no plural, tentando te enganar, mas o que causou incômodo foi a mobilização. Então, esses também são casos aí em que as pessoas podem acabar se equivocando, tá?
Bom, nós também vamos ter aí, ó, prestarão. Quem que prestaram alguma coisa? Esses reféns, eles, tá? Só que esse caso aí é de um sujeito implícito. O sujeito já apareceu antes, não apareceu de novo, tá? Então a gente recupera pelo contexto, que são eles. Restam ainda 8 reféns do grupo. E aqui, quem que resta? 8 reféns. Esse é um caso em que o sujeito veio posposto. Então, a tendência de uma pessoa escrever resta ainda 8 reféns é muito grande. E tem uma lógica nisso, tá? O sujeito está vindo depois, é um sujeito que não precisou agir, aconteceu deles restarem, tá? Então, na nossa cabeça, a gente não chega à conclusão de que deveria ser restam, mas deveria ser restam para o português padrão. Então, tem que tomar cuidado. Com sujeito composto, ó, se o sujeito for composto por elementos da terceira pessoa gramatical, então se for tal coisa e tal outra coisa, o verbo vai para a terceira do plural, tá? A Elise Matsunaga e a Suzane Richthofen tiveram relacionamentos na prisão. Veja bem, então, né, que o tiveram refere-se a essas duas moças aí anteriormente citadas. Ambas são, então, terceiras pessoas, né? Por que é terceira? Porque não sou eu nem tu, tá? É ela, uma terceira pessoa. E aí são duas terceiras, então terceira do plural. Agora, se o sujeito composto tiver ali no meio algo que não seja terceira pessoa, se for, por exemplo, a Elise Matsunaga, a Suzane Richthofen e eu, bom, aí eu já não vou mais poder colocar tiveram, tá? Porque tem eu no meio. Eu não sou terceira pessoa, eu sou primeira. Então aí o verbo vai todo para a primeira pessoa. E vai ser a primeira pessoa do plural. Tivemos, tá? Assim como vocês veem aí, ó. Meus amigos e eu gostaríamos de poder contar com seu apoio, professor. Meus amigos são eles e eu sou eu. A primeira pessoa pesa mais, tá? Então vai tudo para a primeira pessoa. Gostaríamos. Sujeito composto, posposto. Acontece de vez em quando, então, de você ter um sujeito que tem mais de um núcleo e que vem depois do núcleo verbal, tá? Por exemplo, a boa parte dos exemplos e do material teórico que eu peguei para esse vídeo, ele está na gramática de Moura, Faraco e Marucho, que eu já enviei a vocês, a Crislane também tem uma cópia, vocês podem consultar, tá? Eu basicamente estou explicando o que está lá, fiz alguns cortes, alguns acréscimos, algumas mudanças, mas basicamente o que eu estou explicando é o que já está lá. Então, na sala de máquinas estão intactos todo o maquinário e instrumentos, que podem ser vistos, blá, blá, blá. O que está intacto? É a sala de máquinas? Não. É nela, mas não é ela que está intacta. O que está intacto é todo o maquinário e instrumentos. Então, são 2 elementos aí, tá? 2 elementos, os 2 estão na terceira do plural, joga tudo para a terceira do plural, então, tá? Cada unidade sai de fábrica com uma plaqueta de metal fixada no motor, onde constam o número de série e o nome do técnico responsável pela montagem do modelo. Quem que consta? O que consta? Consta o número de série e consta também o nome do técnico. São 2 coisas que constam, tá? Então o verbo vai para o plural para acompanhar aí que são 2 núcleos. E se não fosse tudo na terceira, se tivesse uma primeira pessoa no meio, tá? Se fosse, por exemplo, chegamos, meus amigos e eu, à praia às 8 horas. Ou então, viemos, as meninas e eu aqui, para pedir uma ajuda para o senhor. Novamente, vai para a primeira do plural, tá? Vamos falar dos casos particulares agora. O que são casos particulares? São casos aí de sujeitos um pouco exóticos, que não são tão simples de resolver, igual Pedro, Pedro e Rosa, as flores brancas, esta bolsa. Esses são sujeitos muito simples, muito fáceis de resolver. Tem sujeitos aí que são um pouco mais barra pesada para você saber com o que ele tem que concordar. Se é com singular, se é com plural, se é com primeira, segunda, terceira pessoa, tá?
Então, vamos falar um pouquinho desses casos particulares. Anote, porque senão você vai esquecer. O primeiro caso particular é quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva. O que é a expressão partitiva? É uma expressão que vem agregada ao substantivo e que vai trazer para ele uma ideia de que não é todo ele, é apenas uma parte dele. Por isso, partitiva. Exemplo de expressões partitivas: uma porção de, parte de, a maioria de, ou alguma expressão que traga ideia de quantidade aproximada. Por exemplo, quase a metade, quase, né? Olha só, vamos analisar os casos que vocês já vão entender como é que é a concordância. A maior parte dos lusos bateu em retirada. Olha como ele concordou com a maior parte. Eu prefiro concordar com a maior parte, tá? Mas existem pessoas que escrevem a maior parte dos lusos bateram em retirada e é aceito também pela gramática tradicional, tá? Porque afinal de contas, o núcleo sintático é a maior parte, é parte, né? Já o núcleo semântico é lusos. Então, a gramática tradicional fica numa sinuca de bico, tá? Com o que tem que concordar. E ela aceita as duas. Há uma porção de modelos magérrimas que não podem abrir a boca. Bom, essa é uma frase da vida real, né? Saiu na Veja. E poderia ser pode abrir a boca também, tá? Mas aqui eu acho que já caiu melhor podem. Então vejam que as duas coisas, às vezes uma fica melhor, às vezes a outra fica melhor, mas é bom saber que com expressões partitivas pode ir para o plural ou pode ir para o singular. Ó, lidero a audiência nos Estados Unidos contra uma porção de astros que tem, né? Então os astros têm uma porção de astros que tem o corte de cabelo da moda. Então, aqui já foi concordando com astros. A maior parte das pessoas não consegue se organizar e se disciplinar, e eu gosto disso, tá? Eu gosto desse tipo de frase em que concorda com parte. E quase a metade dos 8.500 pet shops do Brasil fica em São Paulo. Bom, quase a metade, tá? Aí teve metade, ainda teve a expressão quase, é bom que o verbo fique no singular mesmo. Quando o sujeito é formado por um número percentual, tantos por cento, ou número fracionário, 1/4, 2/8, 3/7 de alguma coisa, tá? Vamos analisar os exemplos para entender a lógica. 39% de nosso lucro, olha só, 39, plural. Nosso lucro, singular. Para onde que o verbo foi? Para o plural. 39% de nosso lucro vieram, tá? Cuidado então com isso. 57% da população vivem, 57% plural, população singular, e mesmo assim o verbo foi para o plural. 3/4 dos entrevistados não souberam responder as questões. Bom, 3/4, né? É plural, isso aí, mesmo que seja menos do que é plural, não souberam responder as questões. Vai para o plural. Agora, 1% dos entrevistados não soube. Quer dizer, agora entrevistados estava no plural, mas o 1% no singular. E para onde que o verbo foi? Para o singular, tá? Então aqui a gente vê que concorda com a porcentagem, concorda com o número. Entretanto, esse livro ele também traz um pouco de realidade, tá? E ele diz que a tendência na língua atualmente, inclusive no jornalismo, que é quem dita as normas dita as regras, as mudanças da norma culta, é concordar o verbo com a expressão que acompanha o numeral. Então, ó, revela que 87% da população ouve rádio. Pensa como ficaria esquisito 87% da população ouvem rádio, tá? A gramática tradicional diz que seria ouvem, mas os jornalistas que têm um certo poder de instaurar mudanças linguísticas aí pra gente já colocam ouve, concordando com a expressão e não com o numeral. Em Moçambique, somente 12% da população rural completa 5 anos de educação. 12% deveria ser completam, mas concordamos com população hoje em dia.
18% do dinheiro saiu. Deveria ser saíram, mas o pessoal tem usado saiu. Então, ó, três exemplos de jornalistas, tá? Para vocês verem que é um caso, então, em que nosso português brasileiro não segue 100% a risco que está na normativa. Terceiro caso particular é o sujeito formado pela expressão mais de um. Vamos analisar? Caso mais de um participante receba o mesmo número de pontos, o desempate entre eles, blá, 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 blá. Mais de um, mesmo, né? Isso sendo plural, mais de um é dois, né? E participante sendo singular, o verbo fica no singular, tá? Parece que a expressão um puxa ali para singular. O ideal é que mais de um aluno se apresente para o trabalho. Mais de um candidato desistiu da eleição. Mais de um policial foi atingido. Mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa. Em todos esses casos aí, o mais de um, então, pediu que o verbo fique no singular, tá? Até porque, ó, mais de um aluno, mais de um participante, mais de um candidato puxa o próprio substantivo para ficar no singular, então o verbo vai para o singular também. É o mais lógico, tá? Agora, um dos casos que eu mais vejo as pessoas escrevendo incorretamente, tá? Quando você tem aí um dos que, um dos alguma coisa que, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. E esse é um caso bem polêmico de concordância, porque, em geral, quando essa frase, né, quando essa expressão aparecer em um período, vai ter dois verbos. Aí, um desses dois verbos vai concordar com... vai para o plural. E o outro, só Deus sabe, depende da frase, tá? Ó, sou uma das alunas que mais defendem os nossos interesses. Perceba, dois verbos, sou e defendem, tá? Eu sou uma. Existe o grupo alunas que defendem os nossos interesses. E eu sou uma aluna dentro desse conjunto. Mas o conjunto não deixa de ser alunas que defendem os interesses. É um conjunto. Existem as alunas que mais defendem os interesses e eu sou uma delas. Por isso que vai para o plural. Porque é como se fosse um conjunto e alguém está sendo colocado como integrante desse conjunto. Esta é uma das novidades que chegaram ao mercado automotivo recentemente. Por que não é esta é uma das novidades que chegou? Porque foram várias novidades. Várias novidades chegaram ao mercado automotivo recentemente e esta aqui é uma. Esta é uma no meio desse conjunto grande de novidades que chegaram. Um dos detentos que escaparam na última rebelião foi encontrado morto na BR-116. Veja bem, houve um grupo de detentos, não foi um que escapou, foram vários, tá? Vários detentos escaparam e um deles apenas foi encontrado morto na BR. Então, ó, com o que aconteceu com ele, eu coloco no singular. Com o que aconteceu com o grupo, eu coloco no plural. Provavelmente, eu vou cobrar isso na prova. Quinto caso, sujeito formado por um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural, seguido da expressão de nós. Então, muitos de nós, quaisquer de nós, nenhum de nós, tá? E aí a gente vai concordar ou com a terceira do plural ou com a primeira do plural. Mas depende, ó. Muitos de nós acabaram na prisão ou procuraram ajuda através da medicina, religião ou psiquiatria. Então dá para ver que eu fazia parte de um grupo, sei lá, de soldados, de militares ou de perseguidos políticos. Eu fazia parte de um grupo, tá? Esse grupo éramos nós. Muitos de nós acabaram na prisão ou procuraram ajuda através da... Se eu digo isso,
eu admito que uma grande parte do nosso grupo foi para a prisão, ou para a medicina, né? Ou foi procurar ajuda, mas eu não me coloco como parte dessas pessoas. Eu faço parte do grupão, mas eu não fui um dos que acabaram presos. Agora, quando eu digo muitos de nós acabamos na prisão ou procuramos ajuda, além de fazer parte do grupão do nós, eu também faço parte do grupão dos muitos. Então, ó, eu faço parte do grupão dos nós, e ao mesmo tempo, dentro desse grupão, tem o grupo dos muitos, um grupo numeroso, que acabaram na prisão ou procuraram ajuda. E eu faço parte tanto de um quanto do outro. Tá? Aí, nesse caso, eu vou utilizar. Muitos de nós acabamos na prisão ou procuramos ajuda. Fez sentido? Se o problema realmente existe, nenhum de nós é a favor de que continue. Agora, ó, nenhum de nós. Não dá para ficar nenhum de nós somos a favor, né? Nenhum de nós concorda com nenhum. Sexto caso. Palavras que só existem no plural. Minas Gerais, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos do Cabo Sul, os Estados Unidos, as Filipinas. A regra é simples. Se essa palavra que só existe no plural estiver sem artigo antes, singular. Se essa palavra que só existe no plural estiver com artigo antes, plural. Ó, Minas Gerais adotou. Se fosse as Minas Gerais, uma maneira até antiga de se referir a esse estado, aí seria as Minas Gerais adotaram. Mas Minas Gerais adotou. Tá? Unidos de Cabo Sul foi a penúltima escola a entrar. A escola Unidos do Cabo Sul. Tá? Né? Então, é uma coisa só. É um grupo de muitos, mas é uma coisa só. A escola foi a penúltima. Então, singular. Agora, os Estados Unidos ou os EUA, aí sim. Né? Se tivesse os antes, aí a gente coloca o verbo no plural. Tá? Sétimo. Quando você utiliza Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, Vossa Eminência, mesmo tendo vós no meio, e isso tentando te puxar para a segunda pessoa do plural, esses pronomes eles se conjugam na terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, ó, Vossa Excelência fez pouco na área social. Mas se for Vossas Excelências fizeram, imaginam, tá? Mesmo tendo vós no meio aí, fica como terceira pessoa. Concordância dos verbos bater, dar e soar, né? Algo muito específico. Se você estiver enfatizando as horas, o número de horas, se elas forem o sujeito, você fala deram 7 horas. Tá? No português brasileiro a gente não fala assim, a gente fala deu 2 horas agora. E acabou de dar 7 horas. Se fosse português padrão, acabaram de dar 7 horas, deram 2 horas agora. Tá? Agora, se o sujeito for o objeto físico, né? Objeto físico, o artefato. Não estou falando de objeto sintático, não. Se o sujeito for o artefato físico que trouxe essas horas, que marcou essa hora, aí já concordo com ele. O relógio bateu 6 horas. O sino soou 6 horas. Tá? Aí vai para o singular mesmo. Quando o sujeito é indeterminado, o nome já diz tudo, né? Quando o sujeito é indeterminado, e esse sujeito indeterminado se constrói a partir da partícula ser, o verbo vai para o singular, sempre. Terceira do singular, tá? Quando é que a gente vai ter isso? Quando for um verbo intransitivo, por exemplo, dormir, e aí eu quiser falar dorme-se cedo, em palmas. Dorme-se. Esse se mostra que o sujeito é indeterminado, tá? E aí o verbo fica no singular. Quando o verbo for transitivo indireto,
Por exemplo, precisar. Precisa-se de doação. Precisa-se de doação. Mesmo que seja doações, vai continuar sendo precisa-se de doações. Esse verbo não concorda, porque o sujeito é indeterminado, não é doações, é indeterminado, tá? Então, ó, suspeitou-se inicialmente dos funcionários do banco. Se fosse funcionário, seria suspeitou-se, sendo funcionários, é suspeitou-se também, porque não é com funcionários que tem que concordar, é com a terceira do singular. Precisa-se de mais cérebros. Veja que mesmo sendo cérebros, o verbo fica no singular, porque o cérebros é objeto, não é sujeito. Sujeito é indeterminado. Grita-se o tempo todo nessa classe. Quem que grita? Não sei. Sujeito indeterminado. Mais um caso particular. Verbos impessoais. Pessoal, o verbo impessoal é caso de sujeito inexistente. Sujeito inexistente vai concordar com o quê? Com nada, tá? E o nada, em português, quando tem que concordar com nada, joga para a terceira do singular, tá? Então, ó, haver no sentido de existir, havia milhões de jovens e não haviam, tá? No passado havia descontos nas tarifas e não haviam descontos. Havia jardins, havia manhãs e não haviam. O verbo fazer, quando indica tempo cronológico ou meteorológico, então, ó, finalmente está fazendo calor, está fazendo 40 graus e não estão fazendo, tá? Quando você fala de tempo também, tá? Faz 15 minutos, faz uma semana, já faz 3 anos e não fazem. Não é fazem. Cuidado com a hipercorreção, que é a correção exagerada, tá? Os verbos que indicam fenômenos meteorológicos, mas isso é bem tranquilo, né? Choveu, nevou, fazia, tá? Eles também não vão para o plural, a não ser que você coloque um objeto metafórico para chover. Por exemplo, choveram insultos à minha pessoa. Aí vai para o plural, tá? Ou então, ventaram ideias em minha cabeça. Também vai para o plural, mas sempre metafórico. 10. Verbos impessoais. Ainda, tá? Letra D. Verbo passar, quando ele está na expressão passar de. Então, ó, já passa de 7 horas, passava de 9 horas e não passavam, tá? Porque esse é um verbo que não tem sujeito. Quem que passa? Não sei, não tem ninguém que passa, tá? As expressões verbais basta de, chega de. Basta de lamúrias, chega de lamúrias. Se o verbo passar não tiver o de, e se ele tiver ideia de tempo decorrido, tá? Já passaram 7 horas, já passou meia hora, já passaram 9 dias, tá? Aí vai para o plural. Agora, se tiver o de, não vai. E quando o verbo impessoal estiver numa locução verbal, ou seja, 2 verbinhos, sendo um principal, que fica meio imóvel, e o outro que é um verbo de controle, é ele que recebe o impacto, né, de ter que concordar, etc. Esse verbo auxiliar, ele vai ficar no singular também. Então, ó, no passado costumava haver descontos. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal, e aí o costumava também fica impessoal, tá? Poderia haver jardins, poderia haver... E não poderiam, porque o poderia é locução verbal com haver. O haver é que manda, o haver é impessoal, então o poderia também fica no singular. Deve fazer algumas horas que estou te esperando e não devem fazer, porque esse fazer é temporal e ele controla o deve, então não vai para o plural. Atenção, o verbo existir não é impessoal. O haver no sentido de existir é que é, mas o existir não. Então, quando existir encontra um sujeito no plural, né, seja simples ou composto, o verbo existir concorda, tá? Drogas e arte existem.
desde tempos remotos. Quem existe? Drogas e arte. São duas coisas, né? Pluralzinho, então. Hoje existem poucos textos de novos dramaturgos. Quem que existe? Poucos textos de novos dramaturgos, então, plural. Existem plantas carnívoras no Brasil? Quem que existe ou que deixa de existir? Plantas carnívoras, plural. Então, vai para o plural também o verbo. Podem existir. Olha a locução verbal aí, né? Se tiver uma locução verbal, é a locução que vai para o plural. Os verbos, essa eu já expliquei, né? Quando o verbo indica uma coisa mais no sentido figurado, choveram telegramas, choveram reclamações, a gente coloca no plural, tá? Só nesses casos. E no português do Brasil, o verbo haver é muitas vezes substituído pelo verbo ter. Pode isso? Pode. Depende, tá? Na poesia, óbvio que pode, numa mensagem, óbvio que pode, numa crônica mais informal, óbvio que pode, numa palestra, óbvio que pode. Agora, vai escrever alguma coisa mais formal, mais rigorosa, mais controlada, isso já é considerado um índice de informalidade da linguagem. Então, não use o verbo ter se você não quiser sofrer algum tipo de represália ou preconceito linguístico para designar haver, existir, tá? Mas, olha a poesia. No pasto tem cobras. Tem certos dias em que eu penso em minha gente. Se isso aí fosse com haver, ficaria no pasto. Há cobras, há certos dias, tá? Antepenúltimo caso, particular. Componentes do sujeito ligados pela conjunção ou. Você tem dois tipos de ou, né? Ou três tipos de ou na língua portuguesa. Tem o ou que um exclui o outro, que é o ou legítimo mesmo, né? Mariana ou André será o representante da classe. Ou um ou outro. Não tem como os dois serem representantes. Então, o verbo fica no singular. O curupira ou currupira figura em uma infinidade de lendas. Aqui não são duas coisas, é uma coisa só que é conhecida por dois nomes. Então o verbo vai para o singular. Agora, um ano ou a vida inteira não passam disso, poeira de ideias. Esse passam, ele é tanto sobre um ano quanto sobre a vida inteira. O autor é que não sabe muito bem sobre o que ele quer falar, mas o passam, ele serve para essas duas coisas. Um ano não passa de poeira de ideias, a vida inteira não passa de poeira de ideias. Tá? Então serve para os dois, o verbo vai para o plural. Quando no sujeito tem aí duas coisas ligadas pela palavra nem. Nem ele, nem o alemão Michael Schumacher conseguiram andar perto dos primeiros colocados. Porque aqui vocês, não parece, né? Mas você está somando. Nem ele, nem o alemão. Nenhum dos dois, né? Ambos não conseguiram. Então são os dois. Nem motor, nem buzina de carro se ouvem na praia de Tinharé. Então aqui os dois estão se somando, nem motor, nem buzina de carro. 13. Componentes do sujeito ligados por conjunção comparativa. Então quando você tem aí no sujeito, tanto tananã quanto tananã, vamos caso a caso. Tanto o açúcar quanto o café estão caros. Aqui fica bem claro que você está falando das duas coisas e dando destaque igualmente ao açúcar e ao café. Então, o verbo vai para o plural. Agora, quando você coloca o açúcar, assim como o café, está caro. Olha essas vírgulas aí, destacando e deixando bem claro que o açúcar é que é o foco. Então, o verbo vai para o singular. O açúcar, bem como o café, estão caros. Não teve vírgula, os dois foram colocados no mesmo patamar. O verbo vai para o plural. Pause o vídeo e tente fazer os exercícios. Zumbi, chefe militar que divergira do tio e assumir a liderança dos palmarinos que se negaram a fixar em Cacaú, iria enfrentar mais 15 anos de confronto. Boa parte das pessoas que... E aí? Que migra ou que migram?
que migram, boa parte das pessoas que migram, porque existem as pessoas que migram para as cidades e existe uma boa parte delas, e essa boa parte não encontra ocupação, tá? Então, existe o grupo das pessoas que migram para as cidades e uma boa parte desse grupão não encontra ocupação. Então, o boa parte vai concordar com o encontra, e o pessoas vai concordar com... Não, como é que é? Pessoas vai concordar com migram e boa parte vai concordar com encontra. Restam-lhe poucas chances de aprovação. Sua mãe e eu incumbimo-nos da organização da festa. A maioria dos telespectadores não gostou da apresentação, mas pode ser não gostaram também. Eu não sou tão fã, prefiro não gostou. Mais de um deputado manifestou-se a favor do projeto. Mesmo após mais de um século de evolução tecnológica, grande parte dos motores ainda... Grande parte? Partitivo, né? Grande parte dos motores ainda aproveita ou aproveitam. As duas estão corretas, eu prefiro grande parte dos motores ainda aproveita. Reescreva, substituindo o quadrado por uma forma verbal entre parênteses. A área é fracamente povoada e lá vivem apenas 250 caiçaras. Quando a notícia da aposentadoria do executivo se espalhou, choveram propostas. O quadradinho verde está no lugar errado, né? Choveram propostas. Autoridades de iniciativa privada desenvolveram parcerias, né? Sujeito composto. Eles têm, com acento, poucos amigos e, sobretudo, não têm, com plural também, né? Com acento, quem os oriente, porque são duas coisas que eles têm. Até agora, as ações dele não têm correspondido às suas palavras. Plural, né? Com acento também. Sobram médicos nas grandes cidades, faltam no interior. Chove menos, o campo fica florido e as cachoeiras ainda mantêm no plural, com acento circunflexo, o volume de água. Fazia alguns meses que havia mudado de cidade e estava morando sozinha. Passe para o plural as expressões em destaque e efetue, se necessário, a concordância verbal. Ainda não existe cálculo sobre o valor das importações. Se cálculo virasse cálculos, o verbo teria que ir para o plural, porque existe não é um verbo impessoal, então ainda não existem cálculos. Agora, algum erro está aí com o verbo havia. Havia é um verbo impessoal, então algum erro é objeto, não tem que concordar, mesmo se virar alguns erros. Aí vai ficar havia alguns erros na proposta governamental. Complicação, plural de complicação é complicações, mas antes ali tem o verbo haver, numa locução verbal com pode, nenhum dos dois vai para o plural, então vai ficar pode haver complicações na cirurgia. Agora, concordância com o verbo ser. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para finalizar, tá? Vamos ver se a gente fecha em 40 minutos. No caso do verbo ser, a concordância pode se dar entre o verbo e o predicativo, e não apenas só entre o verbo e o sujeito. Tá? Porque como você está igualando uma coisa à outra, quem é o sujeito? Quem é o predicativo? É difícil precisar, tá? Então, quando o sujeito for um dos seguintes pronomes, isto, isso, aquilo, tudo, e o predicativo for mentiras, por exemplo, besteiras, tá? O verbo vai para o plural. Então, isso são besteiras. Aquilo tudo eram mentiras.
você pensa que tudo são flores, tá? Então, ó, sujeito tudo, predicativo flores, o verbo vai para o predicativo nesse caso, porque o sujeito foi um isto, um isso, um aquilo, um tudo, tá? O verbo também pode ir para o predicativo quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, tá? E o predicativo for um substantivo no plural. Por exemplo, a beleza dessa cidade são os pássaros. A beleza dessa cidade são os pássaros. Então, ó, sujeito foi a beleza. É ela que eu estou tentando definir. E o que é a beleza? Os pássaros. Aí o verbo vai para o plural, tá? Então, ó, sujeito singular, predicativo, substantivo no plural. E se o sujeito se referir a uma coisa, por exemplo, beleza, tá? Aí o verbo vai para o plural também. Quando o verbo ser indicar hora, distância ou período de tempo. Então, são 3 horas, são 5 horas, são 10 quilômetros daqui até lá. É isso, tá? E quando o predicativo do sujeito for um pronome pessoal reto. Por exemplo, se o predicativo for a palavra eu. Como é que vai ficar, tá? Quando você fala, o problema dessa casa sou eu, e não o problema é eu, né? Se fosse concordar com o sujeito, ficaria o problema é eu, mas vai concordar com o predicativo. Então, se o predicativo for um pronome pessoal reto, eu, tu, tá? Vai concordar com o pronome. Então, se o predicativo for tu, o amor da minha vida sempre foste tu, tá? Vai concordar com o tu e não com o amor da minha vida. É isso, concluímos mais uma etapa aí, concordância verbal. Espero que tenham entendido, que tenham feito muitas anotações.